Cheguei, gente. Quem já tá aí e quiser mandar pergunta, pode mandar, tá bom? Vocês são demais, né? Vocês querem me escutar lá, vocês querem me escutar aqui, né? Vamos lá. Bom, pra quem tá entrando agora, boa noite. Boa noite, a bênção, Mojubá. Eu tô saindo lá da aula que a gente deu lá no Meet. E aí a gente vai tirar algumas dúvidas aqui. Quem tiver dúvida, o que eu tinha pra falar, eu falei. A gente agregou conhecimento, falamos da dinâmica de Ori, né? Mojubá, Celso, mano, um beijo. Dani, mana, obrigada aos meus irmãos. Facolapó, minha filha, Mojubá, Baxé. E aí vamos fazer perguntas, né? Porque agora vocês, quem quiser, gente, deixa as perguntas aqui na caixinha, tá? Pra gente poder, pra eu poder organizar, senão eu não consigo ver aí as perguntas, tá bom? E aí a gente pode falar de outros temas, de repente, né? Não vou falar muito, que já falei 1 hora, né? Mas vamos lá. Esperar o pai Guilherme, a mãe Solange. E aí vamos ver se os filhos têm alguma dúvida. E aí a gente vai trazendo as dúvidas aí. E o que eu souber eu ensino pra vocês. Márcio, querido, Netuxo, boa noite, Mojubá. Bom, gente, enquanto isso, se vocês não têm perguntas, eu vou esperar 5 minutinhos e aí quem não tiver as perguntinhas, aí hoje é sexta-feira, eu vou liberar vocês dessa aula de novo, tá bom? Mas a gente pode falar de outro tema também, se vocês quiserem, né? Que na verdade, para quem tá chegando agora, a gente tá só trazendo aqui as dúvidas, né? Vamos ver aqui. Odinei Saboni. Essa comercialização na internet de Orixá PP é correto? Primeira coisa, eu vou dizer pra você muito bem, eu vou ser bem sincera, tá? Orixá PP é um orixá pouco conhecido. Acho ridículo a comercialização de orixá em internet. Acho ridículo a venda de instrumentos litúrgicos dentro da internet. E eu acho ridículo, tá? Sabe por quê? Como é que você chama? Se você me perguntou isso, você tem algum conhecimento disso, né? Orixá PP. Eu acho ridículo porque todos os instrumentos litúrgicos, eles precisam estar consagrados por uma família. A gente precisa lembrar que família de axé, a gente precisa saber qual é a raiz que a gente pertence. Ninguém nasceu filho da chocadeira. Ninguém se tornou devoto de orixá da chocadeira, né? Então, orixá PP é um orixá específico. Poucos sacerdotes têm outorga para manipular esse tipo de orixá. Então, a comercialização logo disso já não é a melhor. Assim como outros elementos, bastões, opal-sul, né, sacolas, para fundamentos, como alguns tipos de afoxé, enfim, por aí vai. Infelizmente é um grande comércio porque vocês gostam de comprar. Vocês gostam de pessoas que outorguem vocês a trazer títulos. Porque vivenciar um terreiro, começar de baixo, vivenciar com o sacerdote, ninguém quer. Me desculpa, mas essa é a minha opinião. Qual a explicação de não misturar o culto com a Umbanda? Umbanda é Umbanda, como eu já falei lá, e Orixá é Orixá. A questão não é misturar. A questão é que eu não posso. Existe incompatibilidade. O culto de Orixá,
ele nasceu no Ixexelagbá. Eu não posso trazer a Umbanda, que é brasileira, e simplesmente eu vou colocar a quartinha, igual a gente falou, a quartinha do Anjo da Guarda, lá no culto ao orixá? Não dá, eu já expliquei sobre isso, né? São coisas diferentes. Agora, eu posso cultuar as duas coisas? Posso. Na minha concepção, eu posso. Agora, eu não cultuo por uma escolha minha. Mas eu faço parte da Quimbanda. E aí, só que eu separo. Dia de Quimbanda é Quimbanda. Dia de culto ao orixá é culto ao orixá. Fala de Ebé na sua importância. Bom, falar de Ebé é muito difícil, né? Acho que eu falo de Ebé todos os dias, 24 horas por dia. É um dos orixás que eu mais cultuo na minha vida. Porque a minha casa, ele é Chefacolade, ele é de Ebé. E ele é de Egungun. E falar de Ebé é falar de uma energia que nos apazigua para uma vida. Falar de Ebé é falar da importância da coletividade, é falar da importância de eu respeitar o espaço do outro, de eu tolerar o outro, daquilo que eu não gosto do outro, eu preciso mudar em mim. E é mudança de comportamento, é mudança de cabeça. A gente precisa se achar nessa vida. A vida ela não pode ser azeda, ela não pode ser amarga. A vida precisa ser doce. A vida é como diz, né? Ayedum, na vida, a vida é doce para ser vivida, né? E nela se viver. Então a gente precisa fazer da nossa vida uma vida pacífica, né? Precisa fazer da nossa vida uma vida pacífica. Então a gente precisa encontrar as nossas sociedades dos nossos amigos espirituais. A gente precisa ter afinidades, saber com quem a gente vai trocar, saber nos espaços que a gente vai andar. E uma outra coisa muito importante: aceitem que dói menos o destino de vocês. Nós não vamos sentar em todas as cadeiras. E para eu sentar na cadeira A, eu vou ter que deixar de escolher a cadeira B. Vocês precisam parar e pensar nisso. Não dá pra ser tudo nessa vida, gente. Cadori, o beija-flor, não vai querer ser uma águia. Não dá pra ser assim, né? Vamos ver, tem uma pergunta. Gente, eu não vou explicar o que é orixá PP, tá bom? Porque eu não vou fazer propaganda pra casa de artigo religioso. Tem Umbanda mais africana sem anjo da guarda, ou santos. Então, Alexandre, eu não acho... A Umbanda, ela é uma religião afro-brasileira, né? Depois tá cheio aí de pai de santo aqui da Umbanda que pode explicar melhor do que eu. Eu posso te explicar sobre culto ao orixá, tá bom? Eu não faço parte mais da Umbanda. Meu culto agora se chama Quimbanda. Vamos lá. Sobre a live, a senhora disse que sobre orixá na Umbanda, que frequento cultuamos orixá. Hoje, querendo me aprofundar no culto, com isso confunde o meu ori? Não, eu acho que não. Eu acho que você precisa saber quais são os orixás, né, que a sua casa de Oxé cultua. E independente disso, orixá tá para todo mundo. A gente só precisa parar de ser raso naquilo que é o conceito de orixá. Então, se eu me aprofundo no culto e me aprofundo na Umbanda e ambos estão falando de orixá, eu preciso saber, não posso só me limitar aos arquétipos do orixá. Eu preciso saber quais são as características do orixá. O que ela vai me beneficiar na vida? Como que eu posso trazer o axé de Ogum e se materializar na minha vida diariamente? Como é que eu posso fazer o axé de Oiá se materializar na minha vida diariamente? Né? Então, é isso. Tá? Agora, eu vou deixar, né, quem precisa de ajuda, gente, quem não tem sacerdote, precisa de ajuda. Uma coisa é dúvidas e você tem seu sacerdote na Umbanda, vai tirar dúvidas com ele. Eu não posso nutrir algo que eu não domino, né? E também não posso sair inventando nada. Eu sei sobre o orixá. Agora existem vários sacerdotes aqui que estão na live, inclusive, que podem falar de orixás na Umbanda melhor do que eu, tá bom? Odinei, tudo bem, meu querido? Ainda bem que você não concorda, ainda bem que você é sensato, né? E o algoritmo, ele traz muitas coisas, mas nós aqui dentro do Instagram, serve pra mim, serve pra você, serve pra todas as outras pessoas, a gente precisa só entender
que às vezes nós somos responsáveis por conteúdos, a gente quer comprar, né? A gente quer consumir. Será que a gente precisa consumir um conteúdo desse? A mídia, ela vai trazer várias coisas pra gente consumir. Eu preciso de um carro. Será que eu preciso de um carro como uma Ferrari? Ou eu quero ter uma Ferrari só porque eu quero me achar boa? Porque aonde é o Ilha Chefacolade, que é o interior, eu não vou conseguir andar com a minha Ferrari. Então a gente precisa ser quem a gente é, né? Essa é a diferença. Dai, gratidão, filha. Axé, tamo junto. Setembro tá chegando. O culto a Ebé acontece no candomblé? Ai, Senhor da glória. Vocês me colocam em saias justas. Culto a Ebé é um culto originário do Ixexelabá. Culto tradicional Yorubá. Vai falar de orixá, Ebé. Adjê é originária do culto tradicional Yorubá. Logo, o candomblé não tem nem Adjê e nem Ebé, gente. E se a pessoa, ela quer colocar, ela está colocando... Ontem mesmo, eu recebi uma foto de um axé de candomblé. Tinha 2 Opá-Ossu. Opá-Ossu não é fundamento da casa de candomblé. Ah, mas o sacerdote se africanizou. Ou sacerdote. A minha opinião, tá, gente? Eu não sou aqui a dona, né? Não sou a dona do mundo. Mas... ou a pessoa migra e esquece uma coisa... Não dá pra eu colocar o Opá-Ossu dentro do culto do candomblé. E não dá pra eu pegar certas coisas do candomblé e trazer pro culto de orixá. Né? Ebé não tem no candomblé. Assim como a Adjê também não tem. Assim como a Adjê também não é decorativa. Assim como a Adjê não é uma máquina de fazer dinheiro. Né? O livre-arbítrio influencia no Ori ou Ori no livre-arbítrio? Olha só, o que é o livre-arbítrio? É o direito que você tem de ir e vir, né? Então, você tem o direito de escolha. O seu Ori, ele não vai influenciar na sua decisão. Agora, se o seu Ori está fortalecido, se o seu Ori está próspero, se o seu Ori está bem orientado, se o seu Ori está bem cuidado, logo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O livre-arbítrio é a sua escolha. Tudo tem uma ação e uma reação. Você tem a possibilidade de escolhas positivas e de escolhas negativas. É o livre-arbítrio. Agora, a consequência disso, ela é sua. Se o jogo falar pra você não fazer e você faz, você tem o livre-arbítrio de fazer. Agora, arque com as consequências dos seus atos e das suas escolhas. Algum daré, mano, mojubá, algum iemoie, algum alacaie. Mais perguntas, gente? Tá cheio de gente aqui da casa de Marabô, né? Todos felizes, ansiosos. Eu também estou ansiosa. Mais perguntas? Infelizmente, já estão destruindo o culto tradicional Yorubá. Infelizmente, o brasileiro, ele destrói tantas coisas, não é só o culto. Ele destrói a natureza que ele cuida, ele destrói, né, as águas, eles destroem os mares, eles destroem tantas coisas na natureza que a gente usa para cultuar o orixá. Então, não é só o culto de orixá, não é só o culto tradicional iorubá, né? Porque o Ixexelabá é a tradição mais antiga de orixá. E eu concordo quando eles vetam algumas coisas, quando algumas coisas são vetadas, e eu vou falar pelo meu sacerdote, vou falar pelo Baba King. Tem certas coisas que o brasileiro não tem capacidade de adquirir, porque o brasileiro quer poder, e orixá não é poder. O poder pro Yorubá está em outras coisas. O poder pro Yorubá está em outras questões. Felicidade e prosperidade não é medida pela nossa conta bancária. Felicidade e prosperidade é medida pelo o que eu faço
com aquilo que eu tenho. Uma pessoa pode ganhar um salário mínimo, ser mais próspera do que uma pessoa que ganha 50 mil reais. Sabe o que muda? O ori dela, a cabeça dela, o comportamento dela. Babá e Fatolá, um beijo. Logo quero fazer uma live com o senhor, viu? Pra gente falar dessas questões, né? A Boroboyê, falar das questões de candomblé aí, né? Que tem bastante coisa pra gente falar. Que mais que a gente tem? Valdemar, Ebemi, Majubá. Bom, gente, não tenho mais perguntas aqui. Álvaro, Xangô, China, Majubá e Baxé, meu filho. Tudo bem? Bom, gente, é isso, tá? Eu tava respondendo para quem entrou agora, não é uma live surpresa. Eu tava lá no Meet dando aula sobre Ori, mais uma vez, sobre as dinâmicas, né? Falando um pouquinho da diferença do que é Ori, do que é a quartinha, né? Do que é o anjo da guarda, a maneira que os umbandistas, eles olham a casa deles, né? E o recado que eu falo para vocês se vocês têm sacerdote, prezem pelo ensinamento do sacerdote. Se vocês têm casa de axé, prezem pelos ensinamentos daquela casa de axé. Prezem pelos ensinamentos daquelas pessoas que estão ali para trocar com vocês. Nós não vamos aprender orixá no Instagram, nós não vamos aprender orixá só nas apostilas, nós não vamos aprender orixá se a gente não tiver o pé no chão, se a gente não tiver ali no nosso terreiro, se a gente não tiver trocando de energia com a casa, se a gente não tiver ali junto do ensinamento do nosso mais velho. Não dá, gente. A gente precisa ter a consciência disso. A teoria, ela precisa existir sim, mas nós não podemos esquecer que a nossa religião, a nossa filosofia de vida, ela é uma filosofia oral, né? Ela é uma filosofia oral e nós só vamos aprender estando com os nossos sacerdotes, né? Pai Anderson ontem disse lá na live do Rafael, né? Tocar o atabaque, isso não é um fundamento, né? Tenho aqui Molina que não me deixa mentir. Agora, ensinar a fazer um ebó, eu tenho vários filhos sacerdotes. Ensinar a fazer um ebó, ensinar a cozinhar um acaçá, ensinar a montar um ojubó, ensinar a cortar um frango, ensinar a fazer um monte de coisa na casa de orixá, não dá para ser online, gente. Casa de orixá, a gente precisa estar ali, ó. Sabe por quê? Porque a casa precisa da gente e a gente precisa da casa. A gente precisa trocar energia com essa casa, né? Não adianta. Quanto vale a paz de vocês? Quanto vale o equilíbrio de vocês? Quanto vale, né? Diminuir a dor que cada um sente todos os dias. E a gente vai encontrar na nossa casa de axé. Casa de axé é nossa cura. Casa de axé é o lugar que a gente encontra para repousar o nosso ori. Casa de axé é um lugar que a gente vai para a gente se sentir melhor. A gente não pode. Eu falo de novo e repito. O quantas vezes eu puder. E se eu pudesse ir todo mês pro Odudua, eu ia. Porque eu sei o quanto é chegar ali e estar ali junto dos meus pares, que são os meus irmãos, que são os meus mais velhos, né? De quanto é estar ali junto do meu sacerdote, do quanto é estar ali pisando naquele chão que me acolhe todas as vezes que eu precisei. E das vezes que mesmo que eu não precisasse, aquela casa me trouxe benefício. Aquela casa me renasceu. Porque eu posso ir lá só para escutar a palavra do meu sacerdote. Que é isso que é importante. E que é isso que você, filho que tá aí, não é só filho do Ilhaxé Facolade, não. É filho de outras casas, porque aqui todo mundo, né? A maioria tem seus pais de santos, suas mães de santos, seus sacerdotes, né? É isso que um pai ou uma mãe espera. Ver seu filho dentro da casa de axé, aprendendo,
né? Louvando o seu sagrado. Porque a pisada de vocês, o coração de vocês também faz o fortalecimento daquela casa de axé. É importante isso, gente. É muito importante. Não tem o melhor e não tem o pior. A gente precisa estar junto. Casa de axé é isso. É troca, é vivência. É conviver com uma comunidade. E aí, falar de ebé, para quem me perguntou, que foi Facolapó, é você beneficiar também o seu ebé. É você beneficiar o seu ebé para que o seu ebé se apazigue, para que o seu ebé te traga coisas boas, para que o seu ebé te traga saúde, fertilidade, né? Porque não é só uma casa de axé. É toda a troca e toda a energia que envolve uma casa de axé, que vocês precisam entender. Casa de axé, para quem muitos falam, né? E eu escutei muitos anos isso. Casa de axé, casa de passagem. Eu discordo. Casa de orixá não é casa de passagem. Se eu souber escolher bem o sacerdote que me ajudou, e um bom sacerdote, e uma pessoa que tá ali, lado a lado comigo, caminhando, segurando a minha mão, não é casa de passagem. O problema é que a gente é muito mimizento, a gente não pode escutar um não de um sacerdote, a gente não pode escutar uma bronca de um sacerdote, que a gente sai falando que a casa não presta. Gente. Se eu estiver errada, ou se alguém discordar, pode colocar aqui também, que quem me conhece sabe que eu sou a favor da democracia. Né? Mas a casa que serviu para te tirar da dor, ela não pode ser a casa que você fala que você está desamparado. Mas é a pura realidade, não é? É a pura realidade, né? O problema é que aí vocês esquecem que um dia a gente vai fazer uma live sobre Egungun e falar sobre ancestralidade. Quando eu tô com vocês fazendo bori, quando a gente tá fazendo ritualística, quando a minha mão vai no ori de vocês, vocês estão pegando também toda a minha ancestralidade, todo o meu pedigree espiritual. Então não dá pra gente ficar trocando de ori a todo momento. Eu fui num pai de santo, fiz um bori com ele. A minha vida não andou. Aí você vai no outro. Aí você passou em 10 mãos que colocaram a sua ancestralidade na cabeça de vocês. Vocês parem pra pensar. Porque isso aí ninguém fala, né, gente? Só fala da macumbinha gourmet, né? Quem sai sempre conta como saiu, né? Nunca fala como chegou. Exatamente. Eu falo como eu cheguei. Cheguei na dor. Cheguei no desespero. Mas eu sei as casas. E saí todas pela porta da frente. Todas. Que foram bem poucas. Bem poucas. Né? Então, não escolham. Vocês precisam... Quando vocês vão escolher, vocês precisam olhar a casa, olhar o filho. Primeiro jogo de vocês de búzio, vocês já podem ter uma noção se esse sacerdote serve ou não serve para ser o sacerdote que vai cuidar do ori de vocês. Quem me conhece sabe do meu jogo. Quem me conhece sabe da minha mão que já foi aí na cabeça de várias pessoas que estão aqui. Quantas vitórias a gente conta. E também a gente não vai viver só de vitória, a gente vai viver de derrota também, porque faz parte da vida. A gente pode cair. A gente só não pode ficar caído. Certo? Falei demais. Fomos embora. Eu me despeço nessa sexta-feira, né? Eu fiz um bori 21 anos atrás. Meu babalorixá faleceu em maio. E ele era de Ifá. Então, olha só. 21 anos atrás, né? Claro, babalorixá falece. Se for dentro, né? Precisa ter um jogo, precisa passar pelos rituais. Vai ser escolhido um novo sacerdote para essa casa, né? E mesmo que ele é de Fá, existe jogo, né? A importância da nossa raiz mais uma vez. A importância de ter um pedigree espiritual. A importância de ter alguém que cuide de você. A importância de ter um sacerdote e ter uma sucessão desse sacerdote. Porque quando eu não sei um problema que eu não consigo resolver sozinha,
Eu passo a mão no telefone, ou eu pego um avião e eu vou falar, babá, me ajuda. Existe um problema assim, assim, assado. E eu não sei como eu posso resolver. E aí ele diz, faz isso, isso e isso. E eu faço. E dá certo. E funciona. Eu não posso colocar o chapéu onde eu não alcanço, gente. É esse o problema de algumas pessoas. Colocam o chapéu onde não alcança e depois dá besteira. Sabe por quê? Porque sacerdote precisa ser responsável, né? Se você não sabe o que fazer, se o sacerdote de Ifá faleceu, né? Precisa procurar a raiz, né? Precisa procurar quem? O sacerdote desse sacerdote que faleceu, do avô de santo, do bisavô de santo, quem é o ebome mais velho da casa, quem é o irmão mais velho da casa, quem vai assumir isso, né? O que não dá pra parar é você ficar 21 anos sem tomar bori e o seu axé vital se esvair por aí. Porque eu sou uma pessoa que faço bori constantemente. Dependendo da dinâmica de vida de cada um, as pessoas precisam tomar 2, 3, 4 boris por ano. Não é eu tomei um bori uma vez na vida e outra na morte. Vocês precisam parar de pensar porque eu fiz um bori agora e aí, só daqui 5 anos eu vou tomar um bori. Bori de iniciação para orixá não é a mesma coisa que bori pro ori. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. E outra coisa, gente, que eu vejo. No culto, não existe reforço de bori. Eu fiz um reforço de bori. Eu nem sei o que é isso. Eu não sei como eu posso reforçar um bori. Se cada ori é um, cada ciclo energético é um, cada momento é um, e cada bori, ele vai ser de um jeito, ele vai ser direcionado de acordo com uma consulta oracular, por algum motivo determinado que o seu ori especificou em consulta oracular. E aí você fica sem tomar bori, ou você faz um reforço do quê? Se você já mudou de ciclo, né? Então aí precisa procurar orientação, precisa procurar sacerdote, precisa procurar um jogo, né? Então vocês precisam conhecer o sacerdote, né? Precisa saber a árvore genealógica desse sacerdote, gente. Os filhos desse sacerdote, como estão, né? A raiz é a base de tudo, como disse Exu Dimu, né? Está na Nigéria. Então, se está na Nigéria, aí é um outro problema, mas alguém tem que ter uma ligação aqui no Brasil com esse sacerdote nigeriano. Porque se o pai morreu, aí que eu falo, gente, o povo acha que ir pra África é só ir lá pra África, eu vou lá, faço o meu Itefá, faço o meu Ibodu, vou pra não sei aonde, vou pra floresta não sei o quê, sou o Alequim Dourado, né? E aí? E depois? E a volta? Você foi lá, ganhou um monte de título, te deram o título porque você pagou, ganhou, não é isso? E aí? Quem vai cuidar de você no momento de que você precisar? Quem é o irmão mais velho desse sacerdote? Só tem um sacerdote aqui no Brasil e ele teve outorga para fazer iniciação em várias outras pessoas? Por isso que a gente precisa. Não me entenda mal, tá bom? Inova mais. Se você quiser me chamar em inbox, a gente pode conversar, tá? Eu não estou apontando aqui nada para você diretamente, mas eu tô colocando para as pessoas entenderem que a base da cultura, da filosofia Yorubá e de qualquer outra vertente precisa ter família, gente. Precisa ter pedigree espiritual. Nós não somos filhos de chocadeira. Não dá. Não dá. Eu vou lá na África, eu faço uma iniciação, pego um avião. Vocês acham que é simples assim? Não é simples. E ir pra África, pra mim, não é status de nada, tá, gente? Porque tem gente que vai 20 vezes e volta pior do que foi. É isso. Tá bom, meus queridos? Axé, meu mojubá. Muito obrigada, Jennifer. Tá? Meu mojubá. Meu aborô aboiê. Meu ngungunzuê quimbanda. Ainda vou aprender esse laroyê, chu, né? Salve a força de todo mundo. Chega logo dia 13. Chega logo dia 13. Mas antes do dia 13 tem o dia 13 de agosto, tem o dia 7, tem vários dias, né?
Pra quem tiver no Dudu, dia 6, eu tô lá. Chegou a minha outra maravilhosa, Sabrina, um beijo. Um beijo. Elias, um beijo. Axé pra você. A gente vai se encontrar em breve também. Doris, um beijo. Ogumbami, meu amor, meu coração, meu Okami. Álvarozinho, salve Tata, respeito Tata. Salve a Mameto, salve todo mundo que tá aí. Valdemar, tá chegando. Ebemi, tá chegando, hein? Tá chegando. É isso aí, gente. Eu vou deixar gravado pra quem quiser ver de novo, pra quem quiser ouvir, tá bom? E vamos nessa, né? Vamos nessa. Tá cheio de pergunta aqui na caixinha, tá bom? Se vocês derem bastante coração, eu posso até responder mais 2 perguntas aqui, 3 perguntinhas. Ai, gente, quanta pergunta aqui. Vocês querem que eu responda? Eu tenho 2 perguntas aqui. Um aqui que tá falando que tá com fome, gente. Babá tá falando que tá com fome. Vou deixar ele comer? Não, vou te esperar. Mas eu vou responder. Tem 2 perguntas aqui que eu gostaria de responder, tá? Você acredita ser possível existir Babalaô e Anifá no Brasil? Ai, vocês são demais, né? Gente, eu acho o seguinte. Na verdade, eu não acho nada, né? Eu vou reproduzir as palavras do meu sacerdote. Um babalaô, uma criança, quando nasce na África, ela nasce e ela já vai logo fazer alguns ritos iniciáticos. E aí vai se determinar se aquela criança tem ou não caminho sacerdotal, tá bom? Esse caminho sacerdotal, vamos supor que essa criança tenha, e ela seja ali destinada a ser babalaô. Ela lá pelos seus 3 anos, 4 anos de idade, ela passa a morar numa aldeia de babalaôs, assim contado pelo Baba King, tá bom? Sikiru Salami, pioneiro no culto a Ifá e quem trouxe também o Ifá para o Brasil. E aí, esse pequeno de 4 anos, ele começa a aprender a leitura do Peleifá. Então, a gente entende que a formação para um babalaô, ela demora mais ali de 20 anos para cima. Então, eu não acredito que... e não estou falando mal de quem seja. Que não são essas palavras que estão saindo da minha boca. Eu só acho que precisa de responsabilidade, precisa decorar versos, precisa decorar itãs, precisa decorar uma porção de versículos, precisa ter um domínio, e não é a mesma coisa que jogar búzios, não é a mesma coisa que jogar Eridi Logum. Então, assim, eu acho que é um galgar degrau, é uma fase, é um estudo constante, e que não dá para simplesmente eu sair do Itefá e dizer que eu me intitulo Babalaô ou Yanifá. Existe uma formação para isso. Existe uma formação para isso. Então, a gente precisa tá atento, tá bom? Porque ser Babalaô e só fazer leitura de apostila também não dá, né, gente? Até porque o Yorubá é uma língua extremamente difícil de aprender. Perguntas. Deixa eu ver. Se eu sou uma pessoa branca, não sou uma pessoa preta, negra, né?
Pronto, caí. Voltei, gente. Foi eu entrar, deu ruim de novo. Ê, Daniel. Vamos lá, gente. Eu acho que acabou as perguntas aqui. Tá bom? Tem uma pergunta aqui. O mau cuidado de Ori pode trazer infortúnios, né? Pode trazer relacionamentos ruins para nossa vida? Claro, gente. Óbvio, óbvio, né? Muito óbvio isso. Se você não cuida do seu Ori não é próspero. Se você não cuida do seu Ori, esse Ori não é forte. Se você não cuida desse Ori, ele não te beneficia. Se você não cuida do seu Ori, ele não te proporciona maravilhas na vida. Se você não cuida do seu Ori, ele vai trazer pessoas que não vão te agregar em nada. Então, a gente precisa cuidar do nosso Ori e precisa pedir para o nosso Ori trazer pessoas boas para a nossa vida, pessoas que agreguem, não pessoas que são âncoras, né? A gente precisa aprender, o macumbeiro, ele precisa aprender que ele é seletivo, que ele não pode ser amigo de todo mundo, né? Não adianta o que eu quero com mal relacionamento, eu tenho um relacionamento ruim, eu tenho um relacionamento tóxico. Vocês acreditam que viver com uma pessoa que traz pra você um relacionamento tóxico, ter um namorado que é tóxico, ter uma mãe que é tóxica, ter um pai que é tóxico, ter um ficante que é tóxico, isso vai ser bom e positivo pro Ori de vocês? Gente, por favor, Ori é inteligência, Ori é mudança de comportamento, Ori é mudança. A gente precisa mudar, a gente precisa ser seletivo. A onda, ela passa. Fica muita coisa para baixo da crista da onda e fica as coisas boas para cima. A gente tem que estar acima da régua, a gente tem que estar acima da linha. A gente precisa parar de achar, de querer aceitar as migalhas. Eu fico com você que é pra eu não ficar sozinha. Eu aceito que você me dá, Pai de Santo, porque você paga o frango do meu ebó. Por favor, gente. Por favor. É óbvio que se você não cuidar do seu Ori, vai trazer relacionamentos ruins e vai trazer um monte de consequência ruim também pra sua vida. Só que nem tudo tá na conta do Ori. A maioria das coisas também tá no seu mau comportamento, né? Porque quem anda com pessoa ruim, comportamento bom não vai ter. Então a gente precisa ter comportamento bom, andar com pessoas boas e saudar o nosso Ori todo dia, toda vez, né? Tá bom? É isso, gente. Não vou tomar mais o tempo de vocês, né? A gente vai se falando, a gente tá por aqui. Quem eu não respondi, eu vou responder na DM. Pai Guilherme, agradeço de novo pela paciência, pelo convite de ter participado lá com vocês, de ter participado com os seus filhos da Umbanda. Para mim foi um prazer falar de Ori, dividir esse conhecimento, né? Saúdo aí o Ori da mãe Solange também, né? Muito obrigada por deixar eu invadir aí o espaço, o terreiro de vocês, né? Invadir a casa dos filhos de vocês, tá bom? Você que tá aí me assistindo já me aturou aqui 2 horas, né?
Agora chega, vamos embora, vou jantar. Amanhã é dia, né? De novo, que o tempo aqui não para. E a gente vai seguindo. Gente, obrigada. Um beijo no coração de vocês. Meu ori saúde, o ori de vocês. Que vocês tenham uma noite de prosperidade, uma noite de axé, uma noite de amor, uma noite de bons sonhos. Quem precisa, né, de força, receba a minha força. Quem precisa do meu abraço, mesmo que virtual, receba o meu abraço. Quem precisa do meu carinho, receba o meu carinho. E a gente tá aí, tamo junto, tá bom? Oriô, Oria Perê, axé. Um beijo pra vocês no coração. Bom final de semana, gente.